O entendimento mais profundo do que acontece aqui é conviver com as pessoas locais. Não só com as pessoas que a gente atende, mas, né, como eu falei, o nosso staff aqui, o nosso pessoal, a maioria é local. Tem algumas pessoas como eu, que vêm de fora, são expatriadas, mas 85 a 90% das pessoas que trabalham no Médici Sem Fronteiras, então são as pessoas que eu trabalho todos os dias, elas são daqui. Então, conversar com elas, ouvir a história delas, né, por mais que elas estão lá para atender os outros pacientes, elas passam pelas mesmas coisas que os nossos pacientes estão passando. Então, conviver com eles, ouvir as histórias, né, desde que tudo começou, desde 7 de outubro de 2023, acho que isso foi fazendo eu entender melhor, né, o que é a realidade que está acontecendo aqui, de conviver com essas pessoas e ouvir as histórias delas. Como que vocês se comunicam, assim, de curiosidade? Em qual língua? Inglês. Então, cada projeto que a gente vai, né, a gente tem as línguas oficiais, é inglês ou francês. Aqui é inglês. E a maioria, principalmente do pessoal que trabalha com a gente, que são supervisores, assim, né, que a gente lida, mas eu sou gerente aqui, por exemplo, e tem outros supervisores, falam inglês. Aqui na faixa de Gaza, a maioria das pessoas fala inglês, e aqui eu descobri que a universidade é inglês. Então, todo mundo que fez universidade fala alguma coisa de inglês, e algumas vezes, quando a gente quer, né, fazer uma comunicação assim com todo o nosso pessoal, aí tem uma tradutora, né, que aí vai falar árabe e inglês. Mas eu, com as pessoas que eu trabalho diretamente, em inglês. E você, de alguma forma, tem se surpreendido com a realidade de Gaza? Eu sei que tem um mês, mas aí já é uma quantidade assim, né? Sim, assim, eu tenho a impressão, agora vendo, ainda mais que as outras pessoas que moram comigo, né, que são expatriados, a maioria são de países europeus, onde eu tenho a impressão que as notícias chegam mais sobre o Oriente Médio, sobre Gaza especificamente. Eu, né, me informei mais antes de vir, mas desde que eu estou aqui, assim, eu vejo que acho que me impressiona que é pior ainda do que eu tinha lido, do que eu tinha imaginado. As coisas até do dia a dia, assim, sabe? Essa questão do não ter acesso à comida, o aumento da desnutrição, não ter acesso a coisas básicas, assim, né? Não, as pessoas não conseguem mais ter dinheiro vivo, porque não tem banco, então, né, pouca comida que entra, os preços são absurdos, assim, quando eles explicam pra gente, né, o preço que tá 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, assim, então isso, as dificuldades, né, de viver uma vida normal no dia a dia, isso foi me impressionando cada vez mais, assim. E acho que o que eu me acostumei, talvez, com outros projetos, é de ver essas dificuldades maiores nos pacientes, né, a população que a gente está atendendo, mas aqui é isso, né, o nosso staff que trabalha com a gente passa por situações parecidas, assim, de ter tido que mudar de casa 5, 6, 7 vezes, né, porque as áreas vão sendo evacuadas, eles têm que sair, porque senão tem risco de bombardeio. Então, isso foi me impressionando, assim, de ver essa dificuldade do dia a dia. E, por outro lado, me impressionou, vamos dizer assim, né, positivamente, como que as pessoas que trabalham com a gente são muito esforçadas, capacitadas, motivadas, seguem trabalhando todos os dias, assim, com uma competência, uma qualidade, né? É claro, a gente tem tido problema de faltar suprimentos médicos por causa do cerco, né? Assim, trabalhando com o que dá, às vezes tendo que improvisar, mas me impressionou bastante, assim, a qualidade das pessoas locais, assim, do staff, a qualidade, né, da mão de obra, assim, e essa motivação de continuar, assim, né, de mesmo eles passando por situações de vulnerabilidade parecida que os próprios pacientes e continuando, estando lá, presentes e entregando o melhor que pode, assim, isso me impressiona bastante. Você comentou que você ir até Gaza foi por questão também de... Não veio do querer, mas assim, você podia ir, diferente de outras pessoas. Então você foi, você tinha essa disponibilidade, você acatou a ida. Qual que é o seu... como que você vê sendo o seu principal desafio hoje? Eu acho que assim, né, considerando a posição que eu vim desempenhar, né, eu sou gerente de atividades de enfermagem, acho que eu sinto que o meu principal desafio é
ter restrições para expandir, no sentido de que a necessidade aqui é muito grande, a organização teria meios de fazer mais, sabe, de expandir as atividades, de abrir outras unidades de saúde, mas a nossa falta de suprimentos, espaço, né, espaço físico mesmo, de suprimentos para a gente poder expandir mais, impede a gente. Então, hoje, apesar de, né, conseguirmos fazer esse atendimento para muitas pessoas diariamente, em todas as nossas unidades, todos os dias a gente tem que dispensar, mandar para casa mesmo, para outra unidade, porque a gente não tem essa capacidade. Então, assim, acho que o maior desafio, e tem muitos, né, mas para mim, como gerente, agora é isso, assim, ter que fazer o melhor que dá com o que tem disponível e que cada dia vai ficando mais escasso, né, porque está muito difícil de entrar as coisas aqui dentro. E você tem comentado aqui nessa nossa entrevista sobre momentos marcantes na sua trajetória até agora, desde a sua chegada com o Breu até, enfim, as distribuições e como está por aí. Mas existe alguma cena ou algum acontecimento específico que te marcou, que foi impactante? Como você se sentiu ao passar por isso? Uma que me veio agora, assim, é uma história de, né, uma paciente que foi parar, assim, até nós recentemente, de um bebê de 40 dias, que o pai morreu, né, na guerra, e a mãe abandonou. Então, a tia estava cuidando. E essa tia chegou para a gente na nossa clínica desesperada por mais leite, isso é uma coisa que tem faltado bastante aqui, né, fórmula infantil, e que ela estava alimentando o bebê, né, estava dando água para o bebê há 2 dias. Só água. E nós, como, né, assim, organização de saúde, a gente, por mais que a gente tenha a parte de nutrição, é focado em criança maior, são suplementos, né, específicos que a gente não poderia oferecer para esse bebê. E, assim, uma coisa, né, que deveria ser tão simples, que é uma fórmula, uma criança, né, uma fórmula infantil, é muito difícil de conseguir agora. É muito difícil, assim, eu tive que fazer muitas ligações, conseguir falar, pegar dados, alguém falar com outra pessoa, assim, para a gente conseguir uma lata de fórmula, e, assim, esperando que outra organização vai conseguir, né, também apoiar para essa pessoa continuar, porque que eu consegui foi uma lata. Então, acho que isso me marcou bastante, assim, algo que né, que em outras situações, assim, é tão simples de se conseguir, era para ser, né, tão fácil, e foi tão difícil, e que o pouco né, o que eu pude oferecer, assim, né, a gente pode oferecer aqui no momento é muito pouco, assim. E isso, histórias parecidas com essa acontecem, assim, diariamente. Essa especificamente me tocou bastante, porque isso era um bebezinho muito pequeno, né, 40 dias. E que, né, não tem a mãe, não tem o pai por causa do contexto atual. Quanto tempo geralmente leva, por exemplo, você conseguiu a fórmula? Quanto tempo? Como que chega até vocês? Eu sei que provavelmente varia Nesse caso, então, o que a gente tem tentado fazer bastante aqui é ter bastante comunicação entre todas as organizações diferentes, né, humanitárias que existem, tanto de saúde como, né, tem umas de, enfim, cuidado da família, alimentação. Então, essa é uma rede que em outros lugares existe, mas aqui tem sido bem forte, assim, os parceiros, né, organizações têm tentado se juntar. Nesse dia, por exemplo, eu demorei, assim, de manhã até de tarde para conseguir uma, mas a organização de, né, proteção da criança que está tentando ir atrás iria talvez conseguir em 3 dias. Mas é isso, é tentando, assim, aqui dentro, transferir de uma organização para outra, falar uma pessoa com a outra. Mas, enfim, isso varia bastante. E tem vezes, já teve outros casos que a gente simplesmente não conseguiu, teve que encaminhar para outro lugar, que a pessoa teve que ir por meios próprios, assim, sem ter certeza que ela ia conseguir, porque isso não é um tipo de produto que normalmente nós temos, apesar de estar ligado à saúde, né, não é especificamente. Então, tem vezes que não tem o que fazer, assim, não tem, simplesmente. Qual é o sentimento que você tem ao receber pacientes
nessa situação? Como que é ter que viver ali na pele o que as pessoas em Gaza estão tendo? Eu sinto uma mistura de tristeza com revolta, assim, porque a gente sabe que tem muitos caminhões por todos os lados da fronteira. Não só, né, da minha organização, mas de várias outras. Então, assim, e o quê? Uma fronteira que a gente fala, às vezes, é 5 quilômetros, né? Tem lugares que a gente está que é, assim, 2, 3 quilômetros. Então, assim, é uma questão de poucos quilômetros de alimentos, suprimentos médicos e humanitários que estão disponíveis e que estão sendo impedidos de entrar. Então, assim, acho que isso é diferente do que eu vivi em outras, né, em outros projetos, outros países que eu trabalhei, assim, que às vezes você não tem as coisas disponíveis, né? Aqui é uma questão de estar bloqueada a entrada. Então, assim, me dá muita tristeza, muita revolta e impotência, assim, mesmo, de entender que nós somos uma organização de saúde, né, e temos uma parte específica que a gente tenta cuidar aqui, mas que a saúde vai muito além, né, das medicações, que a saúde mesmo, visão de saúde é uma visão de bem-estar social, que envolve, né, alimentação, abrigo, água, casa, né, várias outras coisas que não estão conseguindo ser garantidas aqui. Então, eu diria que é uma mistura de tristeza, impotência e revolta, tudo junto. Durante esses um mês que você está em Gaza, qual que é o ferimento ou a doença mais comum entre a população? Então, né, para dar um contexto melhor, assim, porque aqui as atividades que eu sou responsável, né, que acontecem aqui, a gente tem tantas atividades de atenção primária à saúde, e a gente também apoia uma emergência que é do Ministério da Saúde daqui, a gente trabalha em colaboração. Então, quando eu falo do centro de saúde, atenção primária, principalmente desnutrição entre menores de 5 anos e mulheres grávidas e lactantes, os números a cada semana, desde que eu cheguei, cada semana supera a semana anterior, de novas admissões, e curativos de feridos de guerra, assim. Tanto pós-cirúrgico, né, tem muito, que a gente chama de fixação externa, não sei se você já viu aqueles que tem aqueles ferros que coloca depois de cirurgia ortopédica. Então, assim, isso é por dia, assim, todos os dias, isso, muito curativos, muita necessidade. E na emergência, grande parte, né, não sei se eu posso afirmar que na emergência a maior parte, mas assim, grande parte dos casos é ferido de guerra depois de bombardeio, estilhaços, né, não só as pessoas que estavam diretamente no bombardeio, mas que estavam perto, assim, na emergência recebem bastante. E você atende mais mulheres, homens, crianças, idosos ou varia? Varia, né? No nosso centro de saúde, como a gente atende, né? O nosso centro de saúde tem o que a gente chama de consulta geral, que aí, né, mais ou menos metade adultos, metade crianças, mas a gente tem também atendimento de curativo, desnutrição, pré-natal, pós-natal, vacinação, planejamento familiar. Então, assim, tem de todas as idades, mas a maioria são adultos. Você chegou a comentar que onde você está ficando não, é uma área que o conflito não atinge tanto, certo? Específico. Deixa eu tentar explicar. Hoje em dia, a faixa de Gaza está mais ou menos, né? Hoje em dia, eles mais ou menos dividem na área sul, central e norte. Sendo que os extremos, né? Os limites extremos, assim, são áreas que estão evacuadas há muito tempo, que são de controle total do exército israelense. Então, há muito tempo não tem mais palestinos vivendo lá, tanto no extremo norte como no extremo sul. A área onde eu estou, que é a área norte, hoje em dia considerada, antes do cessar-fogo, que teve em janeiro, ela estava praticamente toda evacuada, com muitas poucas pessoas estavam aqui. E aí, quando teve cessar-fogo, né, abriu tudo, muita gente voltou para cá, o Médicos Sem Fronteiras conseguiu vir para cá também, né, para para começar o projeto aqui, e depois, né, o cessar-fogo foi quebrado e voltou à guerra.
Então, aqui tem áreas, tem alguns prédios, na verdade, alguns edifícios que são considerados, né, zonas sem conflito, que aí são assinalados, tá, né, principalmente por exército israelense, assim, esse lugar é uma clínica do Médicos Sem Fronteiras, esse lugar é a casa do Médicos Sem Fronteiras, esse lugar é a casa das Nações Unidas. Mas, assim, isso quer dizer que, especificamente, esse edifício tem uma proteção, mas a 300 metros daqui, por exemplo, teve uma área que foi evacuada essa semana. Então, assim, quando eu falo que essa área aqui é realmente bem específico, né, do lugar onde moro. Mas, desde que eu estou aqui, assim, já teve, né, bombardeio, situações a 1 quilômetro, e minha luz caiu, mas a internet não vai cair não, mas a luz volta já já. Sem problemas. A estrutura onde você descansa e dorme, que no caso você estava me contando aqui, ela é a mesma de onde você atende? Não, aqui a gente tem o nosso escritório é junto com a casa. Então, eu estou aqui agora no que é o nosso escritório, mas é o mesmo ambiente que a casa. Mas em outro lugar, que é mais ou menos a 500 metros de onde eu moro, fica a nossa clínica e a gente tem uma internação. E aí, a mais ou menos 2 quilômetros de onde eu estou, tem essa emergência que a gente faz esse apoio. E tem comida suficiente para todos vocês voluntários? Então, nós que, né, trabalhamos como expatriados que viemos de fora, a organização, assim, garante a nossa comida. Desde que eu cheguei, a comida é suficiente. A gente não tem muita variedade de comida, porque é a comida enfim, que tem disponível. Para as outras pessoas que trabalham com a gente nacionais, como eu falei aí, enfim, varia bastante, porque essa questão de ter pouco acesso, dos preços serem muito altos, e do dinheiro vivo ser escasso, né? E é isso, nenhum lugar aqui agora está aceitando cartão, por exemplo, né? Porque o sistema bancário é inexistente. Então, eu sei que tem pessoas, assim, que trabalham, que apesar de terem salário, não conseguem ter acesso à comida. Então, já teve colegas nacionais que desmaiaram no trabalho e quando fomos conversar, a pessoa não tinha comido o dia inteiro. Então, assim, a organização consegue, digamos, garantir, né, para a gente que veio de fora, que mora de fora, e a gente tem muitas regras de segurança aqui. Eu não posso sair e ir no mercado, por exemplo. Tudo, né, arranjam para a gente a comida para chegar. Mas sim, tem tido comida, né, suficiente e pouca variedade, porque aqui, né, a faixa de gás inteira está com muita pouca variedade. E você tem comentado durante toda a nossa entrevista, comparando em outros lugares que você já fez voluntariado, e eu queria primeiro saber se foi em regiões de vulnerabilidade, como essa de Gaza, e se sim, qual que você acha que é a principal diferença dos lugares na qual você voluntariou e Gaza? Sim, eu já trabalhei em outros projetos em países que tinham questões relacionadas à guerra ou pós-guerra, por exemplo, Iraque, e já trabalhei em outros projetos em países que têm uma situação social assim crônica muito vulnerável. O último país que eu trabalhei chama República Centro-Africana. É um dos piores IDHs do mundo, assim, das mortalidades infantis muito altas. É um país assim com muita, muita, muita dificuldade, não só na área de saúde, mas na área de educação, infraestrutura, tudo que você imaginar, assim. A maior diferença que eu vejo aqui, assim, é o cerco, o impedimento de ajuda humanitária. Isso eu nunca tinha visto. É o que acontece aqui, né? A fronteira está fechada para todos, assim, não entra os nossos caminhões do Médicos Sem Fronteiras estão esperando para entrar com os suprimentos, né? Médicos humanitários não podem entrar. E isso, em nenhum lugar que eu já trabalhei, nunca vi nada parecido com isso. Nunca vi ajuda humanitária sendo impedida de atuar, né? Sendo impedida de trazer os seus suprimentos. Então, por mais que eu já estive em lugares que eram muito, muito difíceis, se a gente tinha falta de alguma coisa, era por questões assim, a logística ainda não conseguiu chegar. Mas nunca tinha, né, tinha passado por essa situação, assim, de
E aqui está tudo, né? A comida que não entra, é combustível, né? Agora tudo que depende de geradores, combustível, está muito, muito, muito baixo. Então, né? Os hospitais, todas as unidades de saúde têm perigo, assim, né? De não funcionar mais, porque não tem combustível. Então, para mim, essa é a maior diferença, assim, esse impedimento de ajuda humanitária entrar em todos os outros lugares, por mais difícil que seja a situação, seja em guerra, pós-guerra, ou, enfim, conflito armado interno, as portas estão abertas para ajuda humanitária, né? A gente, como organização humanitária, consegue entrar com suprimentos, consegue entrar com pessoal, e aqui isso é impedido. Desviando um pouquinho da pergunta, mas é porque eu fiquei na dúvida. Para você chegar até Gaza, também teve alguma dificuldade de acesso? Não, assim, eles fazem um controle bem forte em relação às nacionalidades, então tem várias nacionalidades, né, que não podem entrar como trabalhadores humanitários aqui, e a gente tem um máximo de trabalhadores humanitários também que podem entrar. Então, assim, a minha entrada aqui demorou muitas horas, assim, foi onerosa, mas conseguimos entrar. Isso é o que, na verdade, tem ainda permitido que algumas coisas entrem, porque nós, quando entramos, os expatriados, algumas vezes a organização manda nas nossas malas, assim, algumas coisas para tentar ajudar aqui para dentro, porque os caminhões não estão podendo entrar. Voltando para a pergunta anterior, só para a gente finalizar. Você comentou as grandes diferenças, o que mais impactou, né, Gaza em relação a outros países que você voluntariou, mas qual a principal similaridade? Acho que a principal similaridade é o estado de vulnerabilidade da população, e você chegar, assim, né, como uma organização que oferece serviço gratuito e imparcial e neutro, sabe, para todas as pessoas que precisam, independente de cor, credo, classe, religião, grupo, não importa. Então, né, acho que essa necessidade e a maneira que o trabalho acontece, né, é similar em todos os lugares, assim, de ser populações que estão precisando de um cuidado multidisciplinar, por exemplo. Aqui a gente tem médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, promotores de saúde. Então, o trabalho em si, a necessidade, né, da população vai além de, né, uma consulta ali com o médico, uma coisa, né, pontual, assim, é uma necessidade holística. Então, isso é parecido com, né, outros projetos que eu já tinha trabalhado. Por quanto tempo você fica em Gaza? 2 meses? Então você está na metade da sua trajetória. Bom, para finalizar aqui, Daniela Mota, enfermeira do Médicos Sem Fronteiras. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria saber, olhando para o futuro, como você acha que estará se sentindo ao final desse período, desse processo em Gaza? Eu tenho a impressão que eu acho que eu vou sentir mais impacto quando eu sair daqui do que enquanto eu estou vivendo. Eu acho que justamente uma das coisas é porque eu posso sair, né? Eu tenho essa oportunidade de, né, de me retirar dessa realidade, assim como, né, porque eu me coloquei aqui, mas eu posso me retirar. E essa é a diferença com, né, as outras pessoas que estão aqui, assim, tanto os pacientes como, né, os nossos colegas nacionais que a gente trabalha junto, assim, eles não têm essa escolha. Então, eu tenho a impressão, assim, de quando eu sair, vai ser difícil, assim. E também levo essa semente dentro de mim, assim, com, né, vontade de falar. Quando eu me disponibilizei até para fazer entrevista, e me disponibilizei para a comunicação em geral, assim, para fazer entrevistas, ficou muito claro para mim, né, que eu gostaria de falar, né, gostaria de falar e que o resto do mundo saiba o que está acontecendo aqui, para que a gente possa fazer mais pressão para parar de acontecer o que está acontecendo aqui. Então, eu já sinto isso agora, mas eu vejo, assim, que com certeza é uma semente que eu vou levar, assim, comigo. Eu sei que está no finalzinho aqui, prometo finalizar, mas você está na sua metade da trajetória aí, tem exatos 1 mês e 2 dias, certo? Você voltaria? Sim,
Muita gente volta, o que é bem interessante. Muita gente fica muito tocado, né, com o trabalho daqui, mas também com a população palestina, enfim, com toda essa situação. Então, eu conheço, por exemplo, aqui dentro, desde que eu entrei, eu já conheci 3 pessoas que estavam voltando. E já sei de outras que vão voltar. Então, sim, eu voltaria. A minha família talvez não ia ficar muito feliz, porque eles estão preocupados. Mas eu vou, com certeza. Bom, é isso, Daniela. Muito obrigada pelo momento. Foi ótimo, foi bem tocante. É muito interessante ver daí um pouquinho, né? A gente só cobre daqui, do Brasil, então saber diretamente de como tá aí, de um ponto de vista daí, realmente é muito tocante escutar tudo. Posso adicionar uma coisa? Eu acho que é importante até para as pessoas entenderem como funciona a organização. Apesar de ser uma organização humanitária, a gente não tem voluntários. Todo mundo trabalha, né, tem um contrato e tal. Isso era uma coisa também que antes de eu trabalhar com a organização, eu achava que era um trabalho voluntário, mas não é. Enfim, né? Ela é uma organização humanitária. Todas as doações, né, que vão para o Médicos Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras é custeado por doações de pessoas físicas no mundo inteiro. Enfim, parte dessas doações vai para as atividades, outra parte vai para os salários profissionais, tanto locais como expatriados como eu. Aí eu acho importante falar, né, só para Claro, com certeza. as pessoas, que é o trabalho, né, tem pessoas, enfim, que têm isso com carreira, pessoas que vão pontualmente, mas que o Médicos Sem Fronteiras, acho que as únicas pessoas que são voluntárias são alguns que falam na rua, que pedem doação, o resto são todos, enfim, empregados da organização. Eu não sabia. Muito interessante. Eu achava que era. Eu não sabia. Quando eu entrei, eu achei que eu ia ser voluntária, eu descobri que, nossa, não, né, tem contrato, tem salário. Aí eu sempre falo para as pessoas para elas saberem. Não, é ótimo saber. Ótimo mesmo. Eu não sabia. Tá aí mais um aprendizado de hoje. Você quer adicionar mais alguma coisa na nossa entrevista? Dar algum outro depoimento? Sinta-se super à vontade. Não, acho que me dá vontade de falar, né, que é a mensagem que eu particularmente, mas é que a mensagem que a organização, né, tem tentado cada vez mais passar, assim, o nosso trabalho, ele é de atendimento à população, mas ele também que a gente chama de advocacia, né, para dar voz ao que está acontecendo nos lugares, assim, e que eu como indivíduo e o Médicos Sem Fronteiras como organização, assim, condena o cerco de ajuda humanitária, alimentação, combustível, tudo que está acontecendo aqui e a maneira como está afetando a vida de toda a população palestina, assim, de como as pessoas estão vivendo sem dignidade, sem direitos humanos e que só piora a cada dia. E a necessidade, assim, da comunidade internacional de não ignorar isso e se mobilizar, né, para que isso possa acabar, assim, que as pessoas possam voltar a ter uma vida, a viver normal, a poder, enfim, acordar, sem ter a casa bombardeada, ir no mercado comprar suas coisas, ter coisas para comprar. Então, né, acho que essa é a mensagem, assim, que eu como indivíduo e, né, e a minha organização, assim, estamos tentando passar também. Daniela, muito obrigada. Obrigada pelo momento, pelas palavras. Foi ótimo. Espero conversar mais vezes. Sim, obrigada, querida. Boa tarde para você. Bom trabalho para você. Obrigada. Tchau, tchau.